Oiê! Tudo bem? Sexto ano? Bom dia para vocês e vamos lá com mais uma aula. Como nós já havíamos conversado, mandei uma correção aí para vocês da aula anterior e agora, como nós finalizamos a apostila 1, começaremos então a apostila 2. Eu acho que todo mundo já recebeu aí, né? A apostila 2. Quem não recebeu, entre em contato com a escola para retirar, tá bom? Porque a partir de agora a gente vai começar a trabalhar com essa apostila aqui com um conteúdo novo, tá bom? É muito legal, eu acho que vocês vão amar. Começando aí da apostila, peguem a apostila de vocês, vão lá no primeiro capítulo, né? Que aí é o nosso capítulo 3, que vem dando continuidade aí, ó, tá? Vem dando continuidade às unidades, então no primeiro bimestre nós estudamos o capítulo 1 e 2. Então agora nós iniciaremos o capítulo 3, que vem trazendo lá o mistério da múmia cantora. Então quando eu falo assim, ai, mistério, múmia, a gente fala, ai meu Deus, né, que capítulo estranho, que medo, mas é um assunto muito legal. E vem trazendo aí um assunto do Antigo Egito, né? Quando a gente fala do Antigo Egito, a gente fala, ai, tá muito distante da gente, não tem nada a ver, não vou gostar do assunto. E nós vamos conseguir identificar que no nosso contexto diário, a gente tem um monte de coisa relacionada ao Egito, e sem contar que nós temos aqui no Brasil uma múmia também, que é do Egito, né? Então, por incrível que pareça, tem muito mais coisas que estão próximas a gente que a gente não sabe ou não imagina, tá bom? Começando aí, nós temos 3 perguntinhas, mas a gente vai deixar essas perguntas para depois, tá bom? Eu vou explicar a atividade e depois vocês retornam para responder essas perguntas. Então, indo lá na página 3, peguem aí na página 3, aí do capítulo 3, né? Então vem começando aí a trazer tem um mapazinho ali, tem algumas figuras egípcias, e aí é bom que vocês já vão se familiarizando com as características do período. A gente vai chegar depois, né, nessa parte, aí eu vou explicar melhor para vocês. Mas hoje, iniciando o conteúdo, aqui vem falando de coisas que nós temos e que nós vivenciamos e que ainda a gente traz do Egito, por exemplo. Aí na página 3, no primeiro parágrafo mesmo, já vem falando que, por exemplo, ó, nós temos aí o nosso calendário. O nosso calendário a gente conta 365 dias, na maioria dos anos. Isso é uma coisa que veio do Egito. Olha só que legal. A gente vive isso e a gente não sabia, mas é uma coisa que vem do Egito. Outra coisa que vem do Egito, nós temos aí 2 divisões, de dia e noite. Então, nós temos aí da meia-noite, né? Nós já começamos outro dia. Então, o dia é dividido em 2 partes. Essa divisão de 12 horas, porque nós temos 24 horas, né? Então, 12 horas contado como dia e mais 12 horas contadas como noite. Essa divisão também vem do Egito. Então, nós já encontramos 2 coisas. Ó, primeiro, o calendário, 365 dias, e também essa divisão aí de 12 horas e 12 horas, que totaliza as 24 horas do dia e noite. Vem do Egito. Outra coisa também que vem do Egito, maquiagem. As mulheres egípcias usavam muita maquiagem, aqueles delineadores, né? Também vem do Egito. Olha só que legal, 3 coisas já. Então, calendário, 365 dias, divisão aí de 12 e 12 horas, né? Dia e noite, 24 horas no total, também vem do Egito. Também aí a questão da maquiagem. 3 coisas por enquanto. Depois nós temos também a questão da moda. Muitos tecidos, aqueles tecidos desenhados, brilhosos. Tem um tecido que é chamado de linho, também vem do Egito. Então lá, as 4 coisas que a gente tem do Egito. E outra coisa também que a gente vai ver bastante são as joias. Os egípcios usavam muito ouro. Então, anéis, pulseiras, colares, tanto o homem quanto as mulheres, muitas coisas na cabeça, tá? Enfeites na cabeça, tanto homens quanto as mulheres. Então, assim, uma riqueza de ouro imensa, tá? Então, aí mais uma coisa relacionada aos egípcios que nos influenciam como brasileiros ou como cultura mundial também.
tá? Depois, vocês olhando ainda aí na página 3, vem falando da novidade que eu comentei com vocês anteriormente, que vem falando de uma múmia que é encontrado no museu aqui em Curitiba, próximo a gente, aqui no Paraná. Tá? Se você for a Curitiba, lá tem um museu que vocês encontrarão uma múmia, tá? E essa múmia sim, ela é egípcia. Ah, mas Vanessa, não pegaram lá e fizeram? Não, é lá do Egito mesmo, veio aqui para o Brasil, tá? Então, se você for a um museu em Curitiba, se você for nas férias ou fazer uma visita a algum parente, vá ao museu de Curitiba que você vai conseguir ver uma múmia, tá? É um corpo lá que foi embalsamado, eu vou explicar daqui a pouco para vocês, que ela é do Egito e está aqui no Brasil, tá bom? É no Museu Egípcio Rosa Cruz. Se você olhar agora lá na página 4, virar lá na página 4 agora, vocês verão vários crânios, tá bom? Esses crânios foi de um arqueólogo que ele fez um estudo para fazer a reconstrução dessa múmia. Essa múmia era considerada uma múmia, uma pessoa que cantava. Ela cantava no templo de Ísis, tá? A Ísis nada mais é do que ela era considerada a protetora das crianças. Então, essa Totimeia, que foi nomeada, né? Ai, mas ela chamava Totimeia? Não conseguimos saber, porque nós não temos nenhuma escrita, nenhum documento que fala exatamente o nome dela, tá? Ela foi batizada quando encontraram, então deram um nome a ela de Totimeia. A Totimeia, ela cantava no templo de Ísis, tá? E fala que ela morreu com 25 anos aproximadamente. Aí você fala, mas como que sabe que ela cantava no templo de Ísis, que ela morreu com 25 anos? Alguns estudos, tá? Acredita-se. Ah, mas como que sabe que ela morreu com 20 anos? Também pelos estudos, né, do corpo, de alguns itens químicos. Então, eles fazem análises. E, através dessas análises, eles conseguiram identificar que essa pessoa morta, no caso que é a Totimeia, possivelmente morreu em média com 25 anos. Nossa, mas tão novinha? Não é igual hoje, né? Igual hoje a gente tem vacina para quase tudo, né? Muitos medicamentos. Infelizmente, agora a gente está vendo aí com a pandemia, quando não se tem um remédio, o que acontece? Infelizmente, muitas pessoas morrem até que se encontra um medicamento. Agora, você pensando lá no Antigo Egito, há milhões de anos, que não tinha praticamente medicamento nenhum, imagina o quanto que as pessoas não morriam, né? De gripe, qualquer tipo de infecção. Então, era muito fácil virar óbito. E a Totimeia, de acordo com os estudos, ela faleceu com 25 anos. Super novinha, né? Mas, infelizmente, não tinha-se muitos recursos no momento. Aí, também, na página 4, nós temos duas imagens. Um de um desenho, que foi o que o arqueólogo ele tentou reconstruir ali. Então, de acordo com o crânio, acredita-se que a Totimeia seria desse jeito. Ao lado, nós temos uma artista brasileira chamada Margarete Menezes, que eles colocaram ali para a gente ver, né, a comparação do desenho com a artista brasileira, para a gente ver mais ou menos o quanto, né, ela se pareceria se fosse uma pessoa hoje, né? Então, se a Totimeia tivesse viva, ou, não, lógico que não seria da idade da Margarete, que a gente já sabe que faz milhões de anos, mas na época a Totimeia se pareceria, né, fisicamente com a Margarete Menezes, tá bom? Que é uma artista brasileira. Indo lá para a página 5, vem falando ali da vida após a morte, que era uma das crenças. Primeiro, os egípcios, eles eram totalmente ligados à religião, eles acreditavam em muitas coisas. Quando fala de religião, a gente fala de crenças. Do mesmo jeito que a gente viu lá na pré-história, que os homens pré-históricos acreditavam que se eles fizessem uma dança ia chover, e da colheita, então teve uma boa colheita, eu vou agradecer. Não eram crenças dele, coisas que eles acreditavam? Os egípcios também. Eles acreditavam em um monte de coisas, e uma das principais coisas que os egípcios acreditavam era na vida após a morte. Então, por isso, a vida após a morte, então quando uma pessoa morria, principalmente as pessoas que eram importantes, como os faraós, né,
eles tinham todo um arsenal. Então, por exemplo, quando uma pessoa dessa vinha a falecer, então ela era mumificada, que é o que aconteceu com a Totimeia. Então, o que acontecia? Esse corpo, eles pegavam, tiravam os órgãos internos, colocavam numa espécie como se fosse um vaso, colocavam ali para conservar esses órgãos. Também eles pegavam e passavam ali, se você olhar ali na página 5, eles passavam produtos químicos, né, substâncias que conservavam, né? Hoje a gente, vamos colocar aí que seria um formol, colocaria esse formol, né? Esse formol aí nesse corpo, passaria uma faixa, sabe essa faixa igual quando quebra o braço ou quando um dedo que tenta imobilizar? Então, passava essa substância, uma espécie de formol, colocava toda uma faixa nesse corpo, já sem os órgãos que tinham separados em um lugar diferente. E eles colocavam muitas vezes no sarcófago. Ai, mas o que é isso? O que é sarcófago? É como se fosse um caixão, só que a tampa, a parte externa, tinha desenhos, tá? Muitas vezes da figura humana mesmo, era desenhado. Depois eu vou mandar mostrar algumas coisas para vocês, tá? E aí, o que acontecia? Eles acreditavam que eles teriam uma vida após a morte. Então, nesse sarcófago, né, nessa espécie de caixão, já dentro, eles eram colocados em um lugar, hoje a gente conhece, né, como as pirâmides, né, e nesses lugares, nesses túmulos, nem todos tinham pirâmides, né, nós veremos também, depois é porque a gente está começando o conteúdo hoje, né, mas nós veremos também sobre as pirâmides. Então, era colocado, né, nesses túmulos, esses corpos, e o que acontecia? Era colocado lá muitas coisas que essas pessoas gostavam. Então, por exemplo, se essa pessoa gostava lá de frutas, todas as frutas que ela gostasse estaria lá naquele túmulo. As joias dela, as roupas dela e muitas vezes até animais que era daquela pessoa. Por isso que quando os arqueólogos eles vão fazer estudos ou acontecem descobertas, eles encontram além do corpo, né, no túmulo, eles encontram também animais junto, porque eles acreditavam, né, que na minha vida após a morte eu quero meu animal de estimação lá comigo, eu quero minhas joias, eu quero os meus colares, eu quero as minhas roupas. Então eles acreditavam que nessa vida após a morte eles queriam ter uma vida confortável. Então eles levavam lá tudo que eles julgavam necessário e que eles gostassem, tá? Depois vem falando aí de um grupo chamado Olodum, chama lá, na Batida do Olodum. O Olodum, eles fizeram um espetáculo, né, uma apresentação. No Brasil, o Olodum é um grupo brasileiro, né? Se você olhar aí também, vem falando na página 5, continuando aí, vem falando que eles fizeram uma apresentação enaltecendo, né, a cultura egípcia. Até o espetáculo tinha uma música chamada Faraó, Divindade do Egito, que vinha trazendo lá vários elementos relacionados à cultura egípcia. Então, quando eu disse lá para vocês que quando a gente fala de Egito, a gente acha que é uma coisa muito distante, assim como lá o homem pré-histórico, e até hoje a gente lembra de coisas, né, relacionadas à pré-história, o Egito também, né? O Brasil é um país que, assim, conhece e pesquisa e gosta de muitas culturas. Nós, na história do Brasil, a gente tem ali muita mistura, uma miscigenação gigante, né? No entanto que nós fomos colonizados, né, por portugueses, mas quando chegaram aqui já tinham os indígenas, depois nós recebemos, né, os africanos, holandeses, e aí nós fomos recebendo vários povos que se deu toda essa miscigenação. Então, o Brasil é um país
que se encontra e nós somos apreciadores de cultura, né? No entanto que aqui vem falando sobre a Banda Olodum, que ela foi lançada em 1979 e vem falando, né, que esse grupo brasileiro, mais precisamente ali de Salvador, eles fizeram um espetáculo ali, né, falando e enaltecendo a cultura do Egito. Hoje a gente vai parar por aqui no nosso conteúdo, na página 5. Para a próxima aula a gente continua a atividade, tá? Aí a partir da página 6, tá bom? Hoje eu quero que vocês voltem lá na página 2. Agora, na página 2 vem falando assim, ó. Primeiro, tem 3 perguntas. Tá? A primeira diz assim, são pessoais. Então, Vanessa, tem certo e errado? Não, porque não tem como eu falar o que você viveu, se está certo ou errado. A primeira pergunta fala assim, ó, quantos anos tem a casa que você mora? 10, 20, 30 anos. Se você não souber, pergunta aí pro seu responsável, pra sua mãe, pro seu pai, pra sua tia, pra sua avó. Faz quanto? Eu moro aqui faz 5 anos. Mas essa casa era da minha avó. Essa casa aqui era do meu tio. Faz mais ou menos quanto tempo que ela foi construída? Vanessa, eu não sei, porque quando a gente comprou essa casa, ela já estava pronta, eu não sei quanto tempo ela tá construída. Aí você coloca o quanto tempo você mora aí. Se você não souber, não tiver como pesquisar. Agora, se foi de parentescos, ou você construiu para morar, ou sua mãe já morava, aí tem como saber. Você coloca aí quanto tempo tem essa casa, tá bom? Depois a número 2 fala assim, ó. Como seria uma construção com 4.500 anos de idade? Aí vem falando, tá vendo que aí ao fundo tem as pirâmides? Hoje, por exemplo, uma pessoa vai construir uma casa, ela, para fazer o cimento, lá a massa, né? O concreto. Ela coloca lá cimento, areia, pedra, mas ela faz na mão? Faz na mão, mas também tem como colocar lá numa bitoneira, que é aquele aparelho lá grandão que vai bater, faz sozinha. E para colocar lá um negócio lá no alto da construção, aí tem guindaste. E como que faz para deixar, para fazer uma coluna, para ficar bem forte? Coloca ferro. Há 4.500 anos atrás tinha tudo isso. Imagina para fazer uma pirâmide deste tamanho. O que essas pessoas precisaram? Será que muitas pessoas morreram para conseguir fazer todo esse arsenal, toda essa construção? Né? Como será que eles faziam? Os tijolos, eles tinham como comprar? Ou eles mesmos faziam, tá? Coloca aí a sua opinião, como você acha que era isso, tá bom? Depois a número 3 fala assim, essa é a idade de algumas das pirâmides do Egito, que é essa que tem aí na imagem no foto. Você já viu alguma? Eu só vi agora, aí na apostila. Eu já vi na internet. Eu já vi um dia, eu estava assistindo um filme e passou. Pessoalmente eu nunca vi, mas eu já vi numa propaganda, num comercial. Coloca aí em que momento você já viu, independente de ser na televisão ou na internet, ou se essa é a primeira vez que você está vendo a imagem das pirâmides. Eu estudei quando eu estava lá no 4º ano. Eu estudei quando eu estava no 5º ano. Coloca aí. Tá bom? Depois, sabe por que foram construídas? Eu já dei uma dica. Vinha falando lá, quando as pessoas morriam, elas eram mumificadas, né? E aí depois elas iam, tá? Qualquer coisa eu volto o vídeo um pouquinho para você ouvir a resposta, tá bom? Gente, beijo, fica com Deus. Qualquer coisa, pergunta, tá? Não fiquem com dúvidas. Beijão e até a próxima aula. Tchau!